Aplique isso aqui que você vai aprender hoje e veja os seus resultados mudarem. Como a manipulação do mercado interfere diretamente nos seus resultados. É isso que eu quero te passar aqui hoje. Se você conseguir aplicar tudo que eu te ensinar, prestar muita atenção em todos os detalhes, você vai ver como a sua abertura, a sua visão vai mudar completamente diante do mercado. Esse passo a passo que eu vou estar te mostrando. Meu nome é Edson e o meu objetivo aqui é abrir seus olhos perante o gráfico, mostrar as oportunidades que o mercado te dá e como ele trabalha de uma maneira bem simples e fácil para você cada vez mais evoluir aqui dentro. Entenda, o mercado ele sempre vai estar trabalhando em manipulações. Ele sempre vai buscar manipular para ir uma direção. Você pode observar aqui, ó, tem uma resistência, e o preço fez o quê? Antes de descer, fez o quê? Antes de descer ele subiu para depois descer. Antes de descer ele sempre faz o quê? Sobe para depois descer. Então ele sempre trabalha manipulando para tomar a sua direção real. O mercado trabalha sempre assim. A manipulação do mercado é constante, mas a parada é você saber entender e interpretar da maneira correta, baseado no conjunto de contextos e você tomar a melhor decisão. Porque ele sempre vai te deixar rastros e esses rastros é onde você pega as suas operações com uma alta probabilidade de acerto. Então aqui, eu gosto normalmente sempre fazer, antes de analisar o mercado, ver o contexto que o mercado tem fazendo. Então para isso eu gosto normalmente de analisar um tempo gráfico maior, H1, H4, mas eu sempre minhas operações vai ser em M5 e M15, mas eu preciso dessa análise baseado no contexto. Então baseado nisso, o que a gente pode observar? Eu gosto sempre de marcar a Ásia, o fundo da Ásia e o topo da Ásia, para eu poder ter direcionamentos aqui, ó, direcionamentos como o mercado trabalha. Então, sessões, entenda aqui sessões de mercado onde tem bastante liquidez, ou seja, bastante dinheiro envolvido. E o mercado tende normalmente a manipular numa direção para ir para outra. Ele sempre faz isso, normalmente na maioria dos cenários ele tende a fazer isso. E as sessões são ótimos pontos para você identificar, pô, ele capturou uma sessão, ou seja, fingiu que ia para um lado e foi para o outro. Faz isso constantemente. Então, baseado nisso, o que o mercado fez aqui? Ó? Tinha a seção da Ásia, topo da Ásia, fundo da Ásia. Então, a seção de Londres, o que ela fez? Ficou lateralizada, fingiu que foi para cima para pegar esse fundo, vai pegar esse topo e aí descer para buscar o fundo. Então, olha o movimento que ele fez. Lateralizou, manipulou, distribuiu. Esse é o movimento que o mercado tende a fazer muito, muito. Se você quer estudar mais o conceito dessa tecla, para você estudar é Power of Three. Então é PO3, Power of Three, Power of Three. Power of Three é o conceito para você procurar estudar sobre esse conceito que é acumulação, manipulação e distribuição. Ele tende sempre a fazer esse tipo de movimento. Então, baseado nisso, como que a gente pode pegar nessas operações? Então, aqui eu gosto normalmente de estudar dessa maneira. Olha a sessão, momento como se eu estivesse operando ali, como se eu estivesse operando no meu dia a dia para cada vez mais treinar meu cérebro, treinar meus olhos para pegar boas operações. Então, feito isso aqui, sabendo da sessão, sabendo que ele já capturou a Ásia, imagina que é o horário que normalmente eu opero aqui entre as... No caso aqui é o horário de Nova York, lembre-se, Nova York é 2 horas de diferença, então 7 aqui são 7, 8, 9 e meia no horário de Brasília, então eu gosto normalmente de operar ali depois da abertura 9 e meia no horário de Nova York. Mas baseado nisso aqui, tem um cenário que eu gosto normalmente de pegar, que eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, que é o cenário de onde ele fez o Londres reverso, ou seja, Londres foi lá, capturou, fugiu para uma direção e foi para outra. Então, baseado nisso, eu consigo ainda pegar oportunidades nesse tipo de movimento. E aí, o que eu esperaria aqui? Marcaria uma zona de resistência, ó. Essa aqui é uma zoninha de resistência, que eu poderia botar dinheirinho aqui onde o mercado está. Então, o mercado vai tender a fazer esse movimento, ó. Pode fazer esse movimento, ó. Fazer um topo para depois cair. Ele pode fazer esse movimento de manipula que vai para cima e vai para baixo. É um possível movimento. Aí você tem que estar disponível e com os olhos bem atentos para não perder esse tipo de oportunidade. Mas antes disso, quais são os possíveis pontos onde vai ter grana para o mercado ir buscar? Eu sei que vai ter grana aqui, bastante dinheiro envolvido aqui, possa ter operação aqui embaixo também, onde vai ter bastante grana aqui. E aqui embaixo, ó, deixou um buraco que também tem bastante liquidez. Mas aqui já é um vão muito alto, ele pode descer com tudo. Normalmente, se ele romper esse fundo e romper com força, a chance dele vir buscar as zonas aqui de baixo é muito alta. Mas se ele romper e rejeitar, a chance dele subir é muito alta. Por quê? Porque estamos numa tendência, olhando no tempo gráfico aqui vou botar aqui de uma hora. Olha o movimento, ó. O mercado está se movimentando
movimentando, como o mercado está se movimentando. Ele tende a fazer isso, ó. Tende a fazer esse tipo de movimento. Ele pode muito bem vir aqui, capturar esse fundo e subir. Pode ser aqui, ó, capturar este fundo ou este fundo aqui, ó. Vir aqui, capturar e depois subir. Ou se ele capturar e ficar aqui, a tendência dele descer aqui com tudo, vir buscar essas partes aqui embaixo. Esse é normalmente o que o mercado faz em todos os tempos gráficos. Todos os tempos gráficos. Só que eu estou olhando o gráfico de cima para poder tomar uma direção, um gráfico menor. Sabendo disso, melhora muito minha análise, minha direção de mercado. Pronto. Ele tem esses topos aqui para vir buscar, ó. Tanto esse quanto esse aqui de cima, ó. Aqui de cima, esses topos aqui para vir buscar. Então, sabendo disso, a gente vai esperar para interpretar o que o gráfico vai falar. Operações antes da abertura, eu pegaria uma venda aqui, se fosse venda, se ele viesse vir nessa regiãozinha aqui, ó, nessa região, que é o midnight, que é um possível ponto. Então, uma possível operação poderia ser aqui, não pegaria de primeira, esperaria o preço tocar nessa zona, reagir e mudar a direção. Então, vamos ver aqui. Deixa eu passar devagarzinho aqui para a gente ver o possível movimento que o mercado vai fazer. Então, vamos lá. Mercado subindo, ó. Opa, olha aí, ó. O mercado tocou numa zona, bateu no ponto interessante e aí sentiu com força. Então, aqui, o que eu vou fazer? Então, aqui eu posso muito bem, no próximo candle, arriscar numa venda, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó, que ele pode vir buscar aqui, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, seria até esse topo desse último candle aqui, porque eu poderia já entrar aqui, mas o meu stop vai ficar muito longo, então eu botaria mais ou menos nessa região, que ele pode vir até aqui em cima, mas eu não sei se ele vem até aqui em cima. Eu boto no último candle anterior aqui, onde ele pode vir trabalhar. Colocaria aqui o stop, colocaria aqui em cima, nesse topo. E aí o take seria nesse X aqui, que seria um fundo de liquidez, que ele poderia vir e descer, beleza? Eu botaria aqui. O outro aqui, pode ser que ele venha chegar, pode ser que a gente arrisque aqui, mas eu botaria aqui, esse aqui seria uma operação um pouco mais segura. Poderia até botar no 3x1 aqui, pronto, 3x1 aqui, para poder uma direção. Vamos ver o possível movimento que ele vai fazer. Opa, ó, fez o movimento, entrou aqui na entrada ali, buscou lá a nossa zona. Foi até buscar até lá embaixo, ó. Pronto, buscou até lá embaixo, ó. Foi lá 3x1, no caso ali buscou um 5x1. Eu vou falar a sinceridade, aqui eu só pegaria até o 3x1, não pegaria mais, porque ele poderia daqui já subir com tudo, poderia. No caso aqui, ó, quando ele rompeu aqui, ó, você escutou muito bem o que eu falei, quando ele rompe esse tipo de zona, sem rejeitar, a chance de ele buscar a próxima zona de liquidez é muito alta. Então o que ele fez aqui? Buscou a próxima zona de liquidez, mas quando ele tocou na próxima zona de liquidez, o que ele fez? Rejeitou valendo. Então quando ele faz esse tipo de movimento, a chance de reverter é bem alta. Então a gente, baseado nisso, a gente começa a ter uma certa análise e quando deve sair da operação ou não. Isso aí é muito, mas é muito importante. Mas me diz uma coisa, esse conteúdo aqui faz sentido para você? Se faz, deixa o like aqui porque ajuda a ele ser distribuído e outras pessoas conhecerem esse canal aqui, esse tipo de conteúdo cada vez mais, ajudar as pessoas a evoluir e abrir os olhos dentro do mercado. Então se inscreve aqui no canal que ajuda pra caramba. Pronto, feito isso aqui, o que o mercado fez? Foi exatamente, ó, no horário da abertura, 9h30. 9h30 o que o mercado tende a fazer? Capturar a liquidez e talvez reverter. É esse tipo de movimento que o mercado faz, ó. Foi lá, capturou, fechou. Pronto. Baseado nisso e tudo que eu já falei aqui para você, o que você acha que o mercado tende a fazer? Isso aqui é aula de mentoria. Aula de mentoria para você evoluir cada vez mais, que é esse o objetivo com você aqui. Baseado nisso, o que o mercado tende a fazer? Capturou a liquidez, tende a reverter. Já mostrou força aqui no candle de 5 minutos de alta. Então, baseado nisso, uma boa oportunidade de compra que o mercado mostrou. Não estou inventando o que o mercado fez. O mercado tocou na zona, reagiu. Então, aqui o que eu faço? Posso fechar essa zoninha aqui, ó. Essa zoninha, tipo um mini pullbackzinho nessa zona. Stopzinho, você poderia botar aqui embaixo, seria o mais correto, mas só que para mim ficaria bem caro. Eu botaria embaixo desse fundo, desse outro preview aqui. Poderia entrar talvez por tempo gráfico de 1 minuto para analisar um possível zona de proteção melhor. Mas basicamente embaixo desse fundo aqui vai ser interessante também, porque se ele romper, tem a tendência de ir lá embaixo com força. Então eu botaria aqui se ele vir até aqui e o take eu botaria aqui nesse topo aqui, ó. 3/1 aqui. No máximo 3/1 aqui, pronto. Mesmo jeito. 3/1zinho aqui, operação curto. E se der stop vai dar rápido, se der take ele também vai dar bem rápido. Vamos lá. Possível movimento. Opa, pegou a operação e vamos ver se vai. Foi lá, ó. Certinho. Foi lá. Vamos ver se ele ia mais. Mas aqui eu já sairia aqui tranquilamente, não queria mais, ó. Voltou tudo. Não pegou no stop, só você botaria no 0 a 0 e tiraria no 0 a 0, tiraria no 0 a 0 e depois vai com tudo para cima. Eu acho que vai lá para cima. Do jeito que tá aqui, vai lá para cima. Aí capturou e vai continuar subindo aqui. Grande probabilidade de continuar subindo aqui com força lá, buscou o topo do dia, o topo dessa região, para depois continuar subindo. Beleza? Ó, se fosse deixar aqui uma operação de 4/1, chegou até próximo
próximo de 5, mas mantenha-se, um 3-1 já está bem o suficiente. E outro ponto importante é que aqui embaixo, na descrição, vai ter links importantes, tanto de aulas para você melhorar seu operacional, quanto também de mesas proprietárias que eu estou utilizando no momento, as melhores que eu utilizo no momento, quanto a melhor corretora que eu utilizo também de Forex, minha conta pessoal. Tá aqui embaixo todas as informações. Então, grave essas informações aqui, grave. O mercado tende sempre, antes de ir numa direção, ele vai falhar para depois ir, ou seja, finge que vai para uma direção, depois vai para outra. Normalmente ele vai fazer isso. Movimenta, finge para uma direção, vai para outra. Movimenta, finge para uma direção, vai para outra. Às vezes tem vídeos aqui onde eu mostro um cenário de operação ao vivo, onde eu estava operando, onde o mercado fez esse tipo de movimento aqui, ó, lateralizou, foi para cima, foi para baixo, para depois ir para cima. Às vezes acontece isso, que é um possível tipo de movimento. Mas eu expliquei exatamente no conteúdo que eu vou deixar aqui nos cards, ou aqui embaixo na descrição também, para você dar uma olhada, onde foi exatamente esse cenário. Mas a maioria dos cenários são esses aqui. Esse ou esse aqui, ó. Tá vendo aqui? É o cenário comum, onde o mercado sobe, desce, aí vai para cima, antes dele ir, ele vem aqui embaixo e depois sobe. Esse é o movimento que o mercado tende a fazer. Manipula para uma direção e vai para outra. Aqui em cima, ó, vai ter vídeos importantes para você assistir. E se inscreve aqui no canal, que ajuda pra caramba a gente tomar todo esse tipo de conteúdo. Abração!